Hoje a gente vai falar de um tema delicado, né? Pois é, os homens no mundo da gestação, parto e puerpério, né? É, E por que, Adriana, assim, quando a mulher tá, né, imersa nesse mundo que é nosso mesmo, né? Por que não é uma boa ideia ficar dando muito ouvidos ao marido, ao homem, o pai da criança, às vezes, né? Não ficar ouvindo todos os conselhos que eles dão. Por que não é tão interessante? porque eles não estão grávidos. Eles não sabem o que é uma gravidez, não estão grávidos, não têm um corpo de mulher, não Sim, passam por todas as intervenções obstétricas, as violências, os é, desrespeitos, porque eles são homens. E sim. geralmente os homens não sabem nada de gestação, a menos que não sejam médicos obstetras humanizados. E É. ainda por cima, eles não necessariamente, como homens, entendem as mulheres. Geralmente os homens não entendem as mulheres. Então, como a gente está aqui falando, a questão é a seguinte: a gente está falando de humanização. Sim. Né? O nosso objetivo aqui é a humanização. E a humanização prevê que a gente está ajudando as mulheres, né? A assumir o Uhum. parto, não é? Sim, sim. É a É o mulher que foco. tem, né, Sim. foco, né? A mulher tem que assumir o parto, a mulher tem, se quiser, né? A gente vai ajudar nisso. A mulher pode, enfim, ela tem que aprender a parir por conta própria, ela está sendo ajudada, É. mas não é outra pessoa que faz o parto dela. Tem que tomar decisões, tem que se conectar com o próprio bebê, com o próprio corpo, com as próprias verdades, né? E geralmente os homens atrapalham nisso. Na grande maioria dos casos, eles atrapalham, porque não vivemos numa sociedade justa, né? Então, ou seja, equilibrada, igual entre homens e mulheres. Então, os homens, as mulheres tendem a, a ser mais submissas aos homens do que deveriam, né? Então, na hora da gestação e do parto, por que a gente fazemos humanização? Porque justamente as mulheres estão alienadas, desconectadas, né? Se as mulheres estivessem empoderadas, se as mulheres Uhum. estivessem fortes e com autoestima boa, a gente nem estaria aqui conversando. E aí dá para conversar basicamente com qualquer um sem ser abalada, mas Uhum. uma mulher que está fragilizada na sua autoestima feminina, como mulher, que não se conhece muito, que não tem muita conexão com o seu corpo, ela primeiro vai ter que fazer isso por conta própria, né? Não pode esperar que ele, com uma mentalidade que, querendo ou não, tem alguma coisa de machismo ou muita coisa de Sim, machismo, tem um sim. corpo masculino, tem uma vida masculina, possa ser o confidente dela para ajudá-la no empoderamento. Esse é um processo que nasce primeiro na mulher, para depois, eventualmente, se expandir a ele, se ele tiver essa disponibilidade. Eu acho que tem muito, não sei se, eu vou falar um pouco do que eu sentia também, mas eu acho que tem um pouco daquilo de acreditar que, mas ele é o meu companheiro, mas ele é o meu marido, ele me entende, ele tá aqui comigo, ele vai me entender, porque ele me ama ou porque ele me conhece, enfim, aí começa meio que uma falação, assim, sobre essa possibilidade de que com certeza esse homem vai sim entender coisas muito específicas desse mundo que a gente entra na gestação, né? O que que acontece aí? O que que tá acontecendo? Que barganha é essa? É uma barganha, né? Bom, vamos imaginar, tem um casal que tem um certo grau de intimidade, né, de troca, e ela se sente bem. Ela não se sente Hum, desrespeitada, sente bem, tem uma relação que parece de amor e tudo. E aí, é claro que ela vai querer se abrir, né? A gente, ainda mais nós mulheres, a gente gosta de conversar e trocar as nossas sim, intimidades, né? é, Conversar sobre as coisas que acontecem com a gente. A questão é que ele pode não entender, porque o parto em si, a coisa da gestação do parto, traz à tona elementos completamente novos. Então a gente não sabe qual é a reação, nem nossa, nem do outra pessoa, diante desse fato. O homem pode ser, ele pode, por exemplo, ele pode ficar super preocupado, vamos uhum, dizer, ele vira muito maternal,
tomado pelo Hum, arquétipo da grande mãe, e fica preocupadíssimo com ela e com o bebê, com o filho dele. E aí certo. ele vai ter uma influência negativa, porque ele está negativo ali mesmo, ele está com uma preocupação que Hum, vem de um medo de fundo, que sei lá de onde vem lá na história dele, pessoal, psicológica, né? E aí ele vai pressionar para determinadas direções e no lugar de empoderar, mesmo sem querer, sem querer estragar nada. Mas uhum, mexe em emoções dentro dele, né? O estímulo da gravidez traz à tona coisas. E uhum. cada um de nós, tanto a mulher como no homem. Então a gente tem que saber disso, né? Nós mulheres precisamos saber disso, para não achar assim que obviamente ele vai entender aquilo que eu estou falando sobre a minha gestação, sobre o que eu estou sentindo dentro do meu corpo, porque o dia em que eu conversei sobre o que acontecia comigo, a minha mãe, ele entendia. São coisas Hum, diferentes. sim. Né? A menos que o casal já não tenha passado por uma gravidez e parto, né? Que eles já tenham tido filhos muito bem tidos, ou seja, com uma troca, aí é claro que tem mais chance. O que eu vejo, na verdade, é que os casais, eles estão numa relação precária, eles não estão numa relação verdadeiramente verdadeira, Sim. né? Ou seja, em outras palavras, cada um engole alguma coisa, e a mulher em particular engole mais do que o homem. E para. Então, assim, a mulher tem que ter um posicionamento, né, diferente, para que Tem que esse homem também mude a atitude Isso, dele. exatamente. A mulher tem. É isso que eu vejo que as mulheres ficam com muito medo, porque é a primeira vez, dentro do contexto da humanização, tá? É a primeira vez Uhum. que a mulher tem que estar só com ela, assim, ela tem que se saber como mulher e como gestante. Ela tem que tomar atitudes, em primeiro lugar, por ela mesma. Ela não pode se fiar sempre nele, se apoiar sempre nele, tudo sempre nele, porque senão ela não tem capacidade de decidir, de sentir as coisas. Porque aí Uhum. não estamos fazendo humanização. Aí ela vai estar fazendo a mesma coisa com a doula, com a médica, com o médico, que fulano. Sim. E então existe realmente uma solidão que a gente vai sentir mesmo, assim. Tem uma solidão aí, uma Pode ter, vivência, essa né? é uma interpretação, né, Caroline? Uma interpretação Ah, tua, né? sim. Não é uma solidão, é um saber que, assim, a barriga é minha, né? Sou eu que estou sentindo, eu tenho que estar com É uma essa barriga. responsabilidade. É Assim, só, é só da eu mulher. tenho que processar isso sozinha um momento, né? Antes Uhum. de achar que eu vou compartilhar. Primeiro, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo, eu tenho que estar comigo, é, passar tempo sozinha, não é dias, não é um retiro. É Uhum. saber que isso é meu, a minha barriga é minha. E sou eu que tenho a barriga, os sintomas são meus, os medos primeiro são meus, quem vai parir sou eu, então eu tenho que cuidar disso antes e depois que eu entender direito disso é que eu posso compartilhar com ele, né? Sim. Porque se eu começar a compartilhar antes mesmo de ter entendido completamente, Isso. Ele vai qualquer coisa vai. interferir, exatamente, ele vai jogar, querendo ou não, ele vai Uhum. jogar lenha do lado anti-humanização, que é o lado anti-empoderamento feminino. Mesmo Sim. que ele não queira, e muitas vezes ele até quer, na verdade, se querendo sem querer, porque está fugindo do controle dele. E é por isso que a mulher tem medo, porque ela foge do controle do masculino, é um lugar só dela, e ela não está acostumada. Sim. Por que que as mulheres, às vezes, muitas vezes, não admitem isso desse homem que não tá muito ajudando? E aí fica nessa. E aí que eu acho que entra essa conversa infinita, né? Porque é um pouquinho difícil reconhecer que esse homem não tá muito ajudando Sim, e que não. ele não é fantástico, reconhecer que a relação não está tão perfeita, que ela não está tão feliz, que tem coisas, é difícil. Por Mas quê? por quê? Por quê? Porque a gente quer viver no fingimento, porque a gente tem medo dos problemas, Uhum, e os relacionamentos são bem difíceis, e os homens, muitas vezes, estão bem atrasados, né? E a mulher sim. quer se tapar, né? Quer tapar os olhos, né, gente? Não, vocês concordam? As mulheres tapam os olhos, fecham os olhos e vão levando e acham que as coisas vão melhorar. Mas
assim, não é que eu quero estragar a festa, mas as coisas não podem melhorar muito. Tanta coisa pode acontecer na vida, né? Mas com um bebê berrando, um recém-nascido berrando, cansaço, um monte de coisas para fazer, se o casal não estiver afinado, né? Não estiver no movimento conjunto, a coisa vai piorar. Sim. Vai evidenciar mais ainda, né? Cada problema vai ficar mais evidente cada vez mais. Exatamente. Eu tenho uma moça que eu atendo que está grávida e ela está com o quê? Com 3, 4 meses, né? E ele oscila, né? Ele, o pai da criança, que é o companheiro dela, oscila entre estar participativo e não. Uhum. E aí vem à tona os hábitos das pessoas, né? Esse não é um casal que tem muitos anos juntos, se bem que não é tão novo, mas são uma história de vida, né? Uma pessoa que está mais habituada, e os homens estão habituados a ficar no celular, dá tempo, né? Ela já está de manhã arrumando a casa inteira, fazendo tudo o que tem que fazer, e ele está no celular, com calma, e ele não está participando, não está atinando. Aí ela briga, as Sim, mulheres brigam. sim. Aí ele fala: não fale assim comigo, se você fala assim comigo, eu não vou fazer nada. Porque você fala muito grossa. Ai, ai, Gente, que ódio. Ai, que raiva. Meu Deus. Virgem Maria. E isso Ah, não é um dia, é 2, 3, 10, hum, 20, 30, assim. Então tem que falar, amor, por acaso, você acha que não é hora de levantar, porque a gente tem médico e tem que ai, fazer meu um monte de Deus. coisas antes de ir para o médico, que é na outra cidade. Uhum. Aí o que que a mulher faz, né? Essa mulher em particular, e muitas mulheres manda. Porque quando você dá um tapa assim metafórico no homem, alguns homens, Sim, apesar do orgulho macho deles, se mexem, né? Não foi? Você, sim. você conhece essa É. história, Caroline? Ah, eu conheço, né? Como não? Que mulher não conhece? Difícil. Eu acho que é muito. Aí ele fala: você não manda em mim. Aí claro. Aí eu respondo: de fato você não manda nele. É, Que relação é essa se você tem que mandar no homem para fazer as coisas básicas que tem que fazer, que ele já sabe todo dia? Não funciona, essa é a mãe dele. E aí ele faz porque ele recebe aquela bronca como um menininho, aí ele é sim. empurrado e para depois voltar de novo ao mesmo ponto e ficar sempre o menininho. E aí já começa aquela coisa do casar com que é quando você se percebe que você fez uma live, quando você se percebe mãe do Do seu seu, a grande marido, mãe do seu marido, a né? grande Já mãe do começa o seu marido. processo aí, né? É. E aí imagina com filho, no caso. Não, é muito, é desesperador, é desesperador. E fica essa conversa dessa coisa de você tentar, não, eu que tenho que medir minhas palavras, então o problema é o tom de voz, né? Aí É você o tom muda o de tom de voz. voz, aí você muda o tom de voz. Mas assim, gente, é o que você falou, Adriana, não é uma coisa que funciona. Essa conversa, esse diálogo aí de explicações do que, na É verdade, esse óbvio, né? homem já Óbvio. sabe. É muito. Agora, do ponto de vista do homem, é que assim, não tá. Esse não é um homem maduro, né? Não é um homem maduro, é um menino. É um menino que Conheço. tá com preguiça Hum. de virar homem, né? Porque assim, tem que funcionar, gente, né? Tem que funcionar. É, E quando tiver um bebê berrando, não dá para ficar no celular. Não dá. Ele não tem ideia. não. E tem uma falta de responsabilidade que vem de uma imaturidade. E como a mulher geralmente na casa, assim, geralmente na casa e fora é mais forte, aí ele se Uhum. sente sobrepujado emocionalmente, porque eles não têm inteligência emocional, não se trabalharam, não tem força emocional. É só resistência, só sabe opor resistência. E aí a mulher é, acaba pressionando emocionalmente, criando um movimento forçado nele e também criando Hum. mais resistência.
Porque ninguém E, gosta de ser mexido assim, e ainda mais é. o cara que é homem e se quer ser homem, tem algum tipo de orgulho masculino, que, enfim, também precisa ter, senão vai ser é um menino, na verdade, mas é complicado, né? E aí fica uma coisa meio que sem muita alternativa também, né? Porque aí se cria uma resistência de um lado, porque assim, querendo ou não, a mulher tem razão, né? Ali tem uma razão que tá. Que É. foi o que você falou, as coisas precisam ser feitas, as coisas precisam andar de alguma forma. E fica esse conflito que ele vai se resolver em que momento? Qual que o passo é a individuação dos dois, Pois assim? parece um conflito que não tem solução, né? Quer dizer, É. hoje, né, com toda a minha experiência, recuaria assim, fugiria no instante, né? Hum. Mas porque claramente vai ser muito trabalho, né? Tem a perspectiva de muito trabalho aí. Porém, o que acontece é que as pessoas, os seres humanos, não são estatística, não são tão previsíveis assim. Uhum. E é isso, por um lado, facilita, por um lado, surpreende positivamente, e por outro lado, também complica, porque a gente não sabe ao certo qual vai ser o desfecho. Porque no caso dessa pessoa, é como de muitos homens e de muitas relações, tem um vínculo de amor, ou tem algum vínculo, os dois têm algum vínculo aí que não é só ruim, e, e eles querem ficar juntos. Uhum. Então, há momentos de despertar, sim. Há momentos em que, de fato, por exemplo, até esse homem, ele faz coisas, ele toma iniciativa. Mas não se sabe bem qual é o mecanismo, assim. Parece, é um pouco aleatório, parece. Quer dizer, não é aleatório. Segue o movimento interno dele, mas como não tem um controle sobre isso, não se sabe se ele vai funcionar hoje e amanhã não, se vai Hum. funcionar também amanhã, ou se de repente vai parar, não se sabe. Isso gera uma ansiedade, entendeu? Porque você não tem como contar. Você não... E isso só se resolve com o homem fazendo uma boa análise, porque ele tem que entender, ele não pode estar à mercê do emocional da mulher. É isso que os homens não entendem, não podem estar à mercê do emocional da mulher, porque eles vão sempre ser meninos. E como uma Uhum. mulher ou outra paciente minha que finalmente cedeu um checkmate no marido, porque senão não dá para não falar a mesma língua, até quando a gente lida com filhos, com uma vida em comum. Então a gente tem que falar a mesma língua, tem que se entender e não Sim. funcionar a tapas, né? A conflito, A chacoalhões. a chacoalhões. Uhum. Não cria, é uma neurose, isso aqui é uma relação neurótica, uma situação, é uma dinâmica neurótica, não é é uma Sim. dinâmica neurótica que não tem, assim, desse jeito não tem solução. Ela só, mas como todas as neuroses, que como a gente sabe na formação, né, Caroline, elas incluem em si o elemento solução. Em toda neurose tem um elemento solução. Mas a gente só encontra esse elemento solução quando a gente se debruça sobre o assunto numa consulta, num lugar, né, e foca naquilo e vai descobrir a solução. E é um desdobrar, né? E que tem que ter uma certa paciência, mas também entender que precisa caminhar de alguma forma, né? Isso daí tem um desenvolver, né? Não é que simplesmente vai deixando acontecer, tem um direcionamento, né? Sim, 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 não vai acontecer espontaneamente. É. Vai ser muito complicado. As pessoas até evoluem um pouco, né? Mas quando você evolui a chacoalhões, a tapas mesmo emocionais que você recebe, Uhum. o desenvolvimento nunca é verdadeiro, assim, nunca é inteiro, porque você recebe, você é forçado, você não fez uma escolha. Isso gera É. uma resistência sempre, o ego, né? O ego precisa poder escolher. Por isso que eu falei para a mulher, você não pode mandar. Você não tem o direito, sinceramente, você não tem o direito de mandar. Como assim? Vai, manda assim. Muitas mulheres mandam. Então não se Uhum. faz nada. Então não vai se fazer nada. Assim, o que eu vou fazer? Não posso, se eu começo a mandar no homem, eu já estou modificando o modelo de relação. Eu estou me tornando É. mãe dele, eu estou lhe dando uma zona de conforto, porque então ele está aprendendo, está se criando
uma dinâmica aqui, que ele, então, só se mexe se eu mandar, né? E, Uhum. de fato, por exemplo, esse é um homem que faz movimentos positivos, mas ela tem que se desgastar muito. E Sim. agora, uma mulher grávida, assim, pelo amor de Deus, não. É uma coisa que o pessoal muito fala que é a carga mental, né? Eu acho que é muito isso, essa coisa de você, você que tem que pensar em tudo, você tem que trazer os assuntos que tem que ser falados, o que tem que, até da lista do mercado, até os assuntos que tem que ser falado, é a mulher que vai meio ditando o que tem que acontecer, né? E é aí que não dá certo mesmo, né? Não sei, gente, se alguém gostar disso, tá bem, cada um é livre, né? Mas assim, que É, relação é essa? Sabe, sinceramente, muitas vezes todo mundo quer uma relação, né? A gente sim. quer uma relação, estamos pautados, a meu ver, na direção de relações, né? De ter uma relação. E a relação a dois é a relação mais bonita que há, porque é uma relação em que pode ocorrer a intimidade, né? Não no grupo, é na dois. É. Só que não pode ser tão neurótica, porque eu às vezes, não é sempre, mas eu tenho perguntado às vezes para algumas mulheres em sessão, mas se você, por exemplo, tivesse dinheiro, Uhum. se você tivesse dinheiro o suficiente para viver, não precisasse de ninguém, Uhum. pudesse ter uma empregada que você paga bem, porque você é do bem, né? Não explora, você iria querer a relação? Você ia estar atrás dele? Uhum. Hum. A cara dela. Não, sério. Se você está bem, você está se sentindo forte, você tem tudo que você quer e você faz o que você gosta, você não ia pensar melhor quem você quer perto de você e como você quer a relação, não pegaria mais devagar as coisas e saborearia melhor e daria mais condições. Você estaria mais forte, né? Uhum. É aquilo que você falou no começo, que a capacidade de se conhecer, né, que a mulher precisa ter, dá justamente esse parâmetro, né, dá essa distância de olhar as coisas com mais calma e entendendo atitude por atitude, porque às vezes no dia a dia a pessoa vai fazendo várias coisas que vão já mostrando, né, Uhum. o que vai ser. Mas eu acho que é difícil, e aí esse reconhecer, esse entender, esse ficar com aquilo suficientemente, tomar essa distância, né? Eu acho que é um processo, sei lá, para mim é um processo complicado, assim. Foi bem Não, é, complicado. é delicado. Ainda mais quando você está grávida, porque a mulher grávida e a gravidez já gera desculpe, tem um barulho aqui, já gera uma fragilidade da mulher, né? E porque você vai ter movimentos limitados em ela, né? Quando Uhum. a barriga vai crescendo, como é que você anda? Né? Você anda bem mais devagar, você precisa de Sim. ajuda, você vai, enfim, você está gestando outro ser humano, você não tem todo aquele fôlego, não necessariamente tem. E, e depois você vai ficar com o bebê grudado em você. E aí você precisa de ajuda. Então, na Sim. verdade, é essa colaboração aqui que a gente busca na gravidez e que é muitas vezes difícil, porque, É. porque requer trabalho, nem todo mundo quer se dar o trabalho, nem todo homem quer se dar o trabalho de entender como funciona o outro lado, né, da vida, do ser humano, que é o feminino. E você falou, se eu que já percebo, eu penso, corre, né? No que a pessoa falou, corre, tipo, vai dessa. Mas não tem como, tipo, Não, você falar, estou falando isso porque eu já passei da fase, né? é, Que a gente mas, mas é se, uma realidade, né, Adriana? sim, Esse corre tem uma sim, tem realidade. um fundo real. Não, mas eu corri do meu, né? Na verdade, quando eu vi o nível, eu corri, porque eu sou o tipo de mulher que protege o filho em primeiro lugar, porque tem mulheres que fazem tudo pelo marido, Sim. né?
tem uma prioridade de ser amada pelo marido, de ser gostada, de ser aceita, aprovada pelo marido. Tem as mulheres que, que fazem tudo pelos filhos, né? E que não, o marido vem depois. Dizer, eu protejo a minha filha do pai, se precisar. Dizer, Uhum. não tem dúvida sobre isso. Então, eu sou esse segundo tipo de mulher. Quando eu vi a coisa que estava muito preta e que não tinha uma solução imediata, e minha filha tinha 9 meses, não, tinha já 8 meses ainda, Uhum. eu já fui tomando as providências, né? E com 10 meses eu saí. E é complicado você criar uma filha sozinha, mas não me arrependo nem um pouco. Sim. É que, Porque a relação ela vai impactar na criança também, né? E não tem como isso passa para a criança, né? Toda a postura da pessoa, o que a pessoa é no dia a dia e interfere na criança, né? sim, a relação dos dois, entendeu? O conflito gera, inclusive, por exemplo, a minha, eu acho, depois que eu entendi muito tempo depois, porque como eu andei muito rapidamente na vida, mas eu sou esse tipo, né? Sou muito dinâmica, mas eu andei assim por 9 meses, né? Minha filha, ela andou com uns 15 meses. Uhum. Fevereiro, assim, março, abril, maio, junho, não, 16 meses. E eu tive que me controlar nesse tempo todo, porque ela, com 9 meses, é que quando ficou sentada e começou timidamente a engatinhar, e eu estava ainda na casa com o pai dela, né? E aí, depois de muito tempo, eu entendi que ela Hum. ia, que a coisa não estava legal, a energia da casa estava pesada, o pai é alcoólatra, tá, gente? Então, pesada, É. né? Estava pesada, e aí ela não se mexia. Ninguém se mexe quando tem perigo, né? A gente fica parado, olhando o que está acontecendo. Eu nasci em outra circunstância, num lugar totalmente seguro, num casal que estava totalmente bem, assim, numa cidade tranquila, tudo assim, foi muito bom meu início de vida. E aí eu pude ser mais eu, né? A minha filha, então, com 16 meses, ou seja, que foi lá 6 meses depois que a gente tinha, quase 7, que a gente tinha saído da casa, que ela começou a. Não, 7, peraí. Ela tinha 10 meses, então, com 4 meses, né? Depois, fez 16 meses, ela começou a andar. Então, eu acho que isso tem a ver, o que eu pensei foi isso, ela Uhum. não se sentia segura. Tem repercussões na criança. Não só a energia do pai, como a energia do casal que acontece lá. Agora, que ela depois sentiu, ela lembra que ela pediu pelo pai, quando ela tinha uns 1 ano e meio. Eu fiquei boba. Hum. Ela pediu pelo pai. E eu falei, meu Deus, olha só, ela viveu tão pouco com o pai, né? E ela pediu pelo pai. E, e ela tem um monte de características do pai. Ela, Uhum. inclusive, defeitos do pai. Ela tem um monte de coisa, né? Assim, não é que a criança vira tua e teu espelho. Sim. Mas eu, a gente teve anos muito bons, né? Economicamente difíceis, mas muito, muito, muito bons. E eu preferi assim. Foi a minha escolha. E depois o que eu vejo é muito conflito na criação, né, das crianças, porque tem interferência, a mulher não fala mais Sim. nunca o que ela pensa, geralmente ela fica sempre com medo e assim, mas cada um é uma. Agora, o que a gente está falando aqui é o seguinte, que cada uma está no seu lugar de consciência, de entendimento da vida, né? A questão é o seguinte, se você quer ter um parto humanizado, em que você é protagonista do teu parto, você tem que ser protagonista da tua gestação, né? Em primeiro lugar. E é protagonista única. Então, primeiro você sente, percebe a tua gestação, se entende aí, e você compartilha com ele, porque isso é um processo que ele não tem como entender. A gravidez é tua, a barriga é tua, a vagina é tua, o útero é teu, e tudo que você sente é só você. E a simbiose que tem aí com o teu filho é você e ele. Não tem o pai Uhum. no meio. O pai, ele tá junto, mas ele não tá nesse meio aí. Então não tem como a gente compartilhar tudo. A gente pode ter esse espaço nosso e sem prejudicar a relação, senão, que é isso? A gente pode ter esse nosso lugar que é uma individualidade do feminino que só a gente tem. E qual é o problema? Sim.
Por que que tem que compartilhar tudo com o homem? Ele tem que saber de tudo, ele tem que entender tudo, ele tem que aprovar tudo, ele tem que concordar com tudo. A barriga é tua. Quem vai fazer o parto é você. Quem vai ter medo ou sabe o que é você. Assuma. Sim. Senão a gente não faz humanização. Né? Sim, e para tomar nas mãos o que nos é devido, seria interessante realmente fazer uma análise, né, Adriana? Fazer um trabalho interno, né? É essencial, é muito difícil falar sobre o que a gente está falando sem falar sobre fazer análise, né? Eu não sei, eu não consigo. Sim, eu só falo isso porque eu tenho muitos anos de autoconhecimento. Não é que eu sou maluca ou fiz assim as coisas assim, nasci de outro planeta e com essas ideias. É que eu tenho uma longa trajetória. Eu fiz escolhas na minha vida que me fortaleceram, eu assumi um monte de desafios e eu estou num processo analítico interno desde sempre. Então, essas são as minhas conclusões hoje, né? Agora, claro que a gente, com a experiência, a gente vê mais coisas e eu estou na humanização há muito tempo também, né? Desde o início. Então, eu vejo como está precária, né? Está precária porque as mulheres estão... O Então, problema do se deixa. feminino é muito maior do que um parto, né? Sim, sim, é um reflexo, né? Exato, o parto é um reflexo. E as pessoas que cuidam da mulher, né, que ajudam a mulher, como desde a doula até a enfermeira obstétrica, a parteira, a médica, ou sei lá o quê, são mulheres que também vivem nessa mesma sociedade com esses nossos problemas. Então, é um problema coletivo nosso, do feminino, que precisamos olhar no seu contexto, né? Sempre considerando todo esse contexto, não pode desprezar ele, né? Sim, não tem como você virar uma super mulher no parto, né? Você pode, né, fazer muita coisa, não é que você não vai, mas não é só o parto, né? O parto é ele é a virada, é o momento de virada da vida de uma mulher e entra e começa a maternidade. Então, nessa virada, eu acho que a presença, como a gente está falando do masculino, é uma presença que vai, assim como a gente vai fazer uma virada nossa, também ele vai fazer a virada. Uhum. E é bom que essa virada para os dois seja uma virada na melhor chave possível, né? Já com o Sim. melhor preparo possível de cabeça, de relação, de questões, porque com a criança, com o bebê no colo, não dá para discutir muito a relação, trabalhar muito, vai ser porrada, né? Vai ser isso, É, 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 não é? É isso. é. Tá bom? Adriana, tá bom, acho que é isso. Eu agradeço demais, como sempre, e para todo mundo que acompanhou com a gente, sempre compartilhe a live, porque é uma coisa que quanto mais pessoas puderem ser atingidas e ouvir, né, a mensagem da Adriana, é melhor, porque vai A ajudar gente e esqueceu de falar do aviãozinho aí. para enviar, no aviãozinho para enviar, compartilhar para No gente, para começo. todas as pessoas que vocês perceberem que pode aí se interessar e que tem sentido, enviem, porque vai ser importante. As pessoas precisam ter noção de que existem mais caminhos, né? Acho que a gente precisa saber que existem outros caminhos, outras possibilidades na Me vida. conta aí, do que a gente vai falar semana que vem? Nossa, e agora? Não, talvez a gente possa falar um pouco sobre o atendimento humanizado, né? Ai, seria ótimo, seria ótimo. Muito Bom, bom. a gente, assim, o discernimento do que é humanizado, do que não é, né? E de que a gente precisa, né, mais. E como seria o melhor atendimento humanizado, as relações, né, no Sim, atendimento, né? Acho que bom. é muito importante também. Uhum. Sim, vamos falar. Vamos falar sobre o atendimento humanizado. Tá bom. Tá Então, um bom. abraço a todos, bom final de semana. Até semana que vem. Tchau, Obrigada, tchau. Adriana. Beijão.